Olá, bom dia, muito bom dia, pessoal. Galera, antes da gente começar, vou convidar vocês a ligarem câmeras. A Adri já ligou. Acho bem interessante a gente se ver, simular, como se a gente estivesse, assim, digamos, no mesmo ambiente, né? Obrigada, Gi. Isso enriquece nosso encontro, pessoal, de uma forma bem interessante, porque eu consigo ver a expressão de vocês, e olhando para vocês, eu entendo como está o andamento do nosso encontro, da nossa aula, tá? E aí aproveito também para dizer para vocês que hoje a gente está dando início ao Clube Purifarma de prescrição. O que eu quero dizer com isso? Até um tempo atrás, principalmente antes da Consfarma, a gente chamava esse nosso grupo aqui de Clube da Nutrição. Com o tempo, a gente foi percebendo que nem todos por aqui eram nutricionistas, e muito pelo contrário, a gente tinha uma diversa gama de profissionais por aqui. E é por isso que eu quero pedir com todo carinho para vocês que já estão aqui, que coloquem ali no chat para mim qual que é a formação de vocês. E isso vai fazer com que a gente entenda quem que é o público que está chegando por aqui, quem são as pessoas que estão assistindo a nossa aula. Então coloca ali para mim se você é farmacêutico, se você é nutri, se você é médico, se você é biomédico, todos somos muito bem-vindos aqui. E por que, né, gente, que a gente fez essa mudança? Porque prescritores, no geral, né, atendem pacientes e podem se beneficiar do mercado magistral. E aí, gente, eu acho que a grande riqueza aqui é entender a saúde integrativa como uma grande potência, onde todos os profissionais podem estar numa mesma sala, estudando, se atualizando e principalmente entendendo, né, sobre saúde, criando saúde. Show? Coloca aí para mim, então, para eu saber. Maravilha, bastante farmacêutico por aqui. Todo mundo vendo minha tela? Compartilhou? Show. Sim, certinho. Legal. Deixa eu deixar o chat aqui do lado, que daí eu posso ir vendo as mensagens de vocês. Uhum. E aí, gente, vários farmas por aqui, então aproveita e pergunto, ó, a doutora Amanda já colocou ali para mim. Ela é clínica integrativa, ela já atende. Tem algum outro farma aqui que já atende? Pessoal que está assistindo já atende paciente? Porque isso é legal da gente entender também. Lembrando que a nossa aula ela vai acontecer de uma maneira bem dinâmica. Então, enquanto eu vou falando, também vou olhando o chat. Se vocês quiserem fazer uma pergunta ou colocar ali algum caso, né, alguma situação que combine com o momento da aula, eu também me atento para ir trazendo isso para a gente. Maravilha, galera? Então, vou startar, vou dar o play aqui e já começo falando uma coisa. Gente, a gente vai trabalhar aqui a questão do TDAH de uma maneira que talvez vocês nunca tenham visto, tá? Uma abordagem que eu tenho trazido para as minhas aulas. E eu já começo dizendo uma coisa engraçada, não levantei essa bandeira, mas na nossa divulgação, quem percebeu? Alguém percebeu algo na nossa divulgação? No Instagram, estava escrito TDAH. E eu dei muita risada quando eu vi isso, tá, gente? Em vez de TDAH, que é a ordem correta das letrinhas. Dei muita risada com isso, resolvi não levantar o alarde, mas isso traz à tona tudo que eu vou falar aqui nessa aula. Isso acho que põe na prática o que eu vou trazer na teoria, tá, gente? Porque basicamente. O que que eu quero trazer sobre prescrição focada em saúde cognitiva, nootrópicos e TDAH? Basicamente, eu, no meu tempo de experiência, né, durante esse tempo que eu escrevo a página Eu Prescrevo Manipulados, durante as consultorias que eu dou no mercado magistral, durante as aulas que eu dou tanto em pós-graduação quanto no meu curso livre, que é o Prescritores de Sucesso, eu percebo, né, gente,
o quanto de 2 anos, vamos falar dois, para ser mais ainda criteriosa, assim, vamos falar 5 anos para cá, o quanto o assunto, né, de TDAH tem se tornado uma grande pauta, não só entre as crianças, tá? E aí eu quero que vocês coloquem só um eu aqui do lado, para eu saber assim, ó, quem de vocês, gente, eu quero participação, tá? Tem 3, 4 pessoas maravilhosas participando, mas a aula ela é feita por todos nós. Então, eu quero que vocês coloquem aqui, ó. Põe um eu, quem já escutou por aí uma pessoa que você não sabe se tem ou não tem diagnóstico, dizer assim: ah, eu tenho TDAH. Escreve um eu aqui do lado, só para eu saber se todos nós aqui, porque acho, eu ousaria dizer que 100% das pessoas dessa sala já escutaram isso, tá? Ousaria dizer. E aí, eu estava lá na Consulfarma, eu acho que vários de vocês devem ter ido também. Esse ano a Consulfarma foi muito legal, esse ano a Consulfarma foi gigante, né? E eu até escutei assim numa mesa do lado, eu estava sentada num stand e eu vi uma farmacêutica falar assim: ah, é o meu TDAH. E eu já olhei, uhum. E aí, gente, o que que eu quero trazer para vocês? Quero trazer frases, tá? E eu acho que se vocês captarem a mensagem dessa aula, vocês vão entender que dá para a gente assistir essa aula de várias maneiras. E uma delas é pensando em criação de conteúdo. Eu sou muito a favor do farmacêutico, de todos os profissionais da saúde, mas eu incentivo muito o farmacêutico a produzir mais conteúdo na internet. E a gente precisa falar sobre o que ninguém está falando. A gente precisa dizer o que ninguém está dizendo, o que está todo mundo normalizando. Olha essa palavra normalizando, né, gente? É uma palavra assim bem problemática quando a gente fala em saúde, né? Tipo, a gente normalizar situações que não são normais e sim são comuns é problemático em saúde, tá? E aí eu quero que vocês anotem as frases, porque essas frases aqui, elas são chamariz, elas são copyright de posts bombásticos, posts virais, tá? Então, assim, ó, minha memória está fraca. Essa é uma frase que eu tenho certeza que quem está atendendo, pode ser no consultório ou no balcão. Na verdade, assim, quem conversa com pessoas, escuta, né? Às vezes a mãe da gente fala, às vezes a tia da gente fala, o chefe, o colega. Minha memória está fraca. Próxima frase. Minha memória já não é mais a mesma. A pessoa que geralmente já passou ali dos seus 40, 50 anos vai usar essa frase. Perco o foco muito rápido. Essa aqui já é uma frase um pouco mais consciente. Algumas pessoas que trazem essa do perda de foco, elas estão assumindo parcialmente a culpa, tá? Eu acho bem legal, acho uma frase um pouquinho mais saudável. Não consigo me concentrar. Essa aqui é bem legal também. Quando vejo, já estou fazendo outra coisa. Essa frase eu tenho percebido que não só no formato frase, mas até no formato de memes, o pessoal usa muito, né? Tipo, pega e posta que foi tomar água, de repente já tá pondo a louça na máquina, de repente já começou a cozinhar, daí de repente esqueceu o fogo ligado, foi pôr o lixo e deixou o filho lá fora e trouxe o lixo para dentro, aquelas coisas assim, né? Vocês já viram esses memes, né? Gente, eu fico em pânico vendo isso. Eu falo, por que que o povo tá normalizando o caos? Né? Romantizando o caos. Olha o que que a doutora Amanda falou. Quase 80% dos meus pacientes falam que a memória está ruim. Foco, concentração e energia mental, tá? É o TDAH. Essa é clássica, né? A pessoa se auto-intitulou TDAH. Sinto que ando esquecendo as palavras. Opa, esse aqui é interessante. Esse aqui a gente ouviu muito no pós-Covid, né? Quem sofreu bastante no pós-Covid. Nunca mais fui o mesmo depois do Covid. Essa também, bem importante. Então, gente, essas frases, elas trazem headlines, elas trazem títulos para vocês começarem a se comunicar com possíveis pacientes, tá? Faz sentido para vocês, galera, que a gente mescle o conteúdo da aula com a aplicabilidade do dia a dia?
Porque, assim, eu tô cansada de aulas extremamente teóricas, por isso que eu tô fazendo parte do clube de prescrição, né, da PURI, aquelas aulas teóricas que a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia. O objetivo é que em cada encontro nosso por aqui, vocês saiam com coisas prontas para fazer, para aplicar, tá? Então, essas frases eu selecionei com todo carinho, porque eu acredito mesmo que você já tenha ouvido essas queixas aqui, né? E que essas queixas que você ouviu podem vir seguidas de muita birra. Olha essa frase aqui. Não, eu não preciso de diagnóstico, não, eu sei que é TDAH. Birra, birra de adulto, birra de criança. E por que que eu tô chamando de birra, tá, gente? Poderia chamar de negligência, eu poderia chamar de várias coisas. Vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. Mas eu coloco assim porque é muito fácil, com todo o carinho da palavra, é muito fácil a gente simplesmente colocar a culpa numa situação e não assumir os nossos atos. E aí começar a encontrar soluções que não estão nos nossos hábitos. Olha essa aqui, ó. Minha amiga tá usando Ritalina. Hum. Ou chega para o farmacêutico e pergunta assim, ó, o que que você acha do Venvance? Você que é farma, me conta. Poderia trocar aqui de aula e a gente poderia ir para uma aula de emagrecimento instantaneamente e perguntar: o que que você acha do Zempic? O que que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo que o farmacêutico, principalmente, o nutri, principalmente, e também o médico que quer trabalhar saúde integrativa, olha lá, saúde integrativa, que é diferente de tratamento de doenças a partir de grandes diagnósticos, de complicações. Eu estou falando que quem quer trabalhar no mercado da saúde, e eu acredito que aqui seja a maioria, e já adianto, gente, se você não quer trabalhar no mercado da saúde, escreve aqui para mim que você não quer, porque daí definitivamente essa aula não é para você. É sério, tô falando sério, assim. E tudo bem, se você quiser trabalhar com uma patologia severa, tudo bem, mas aqui é para quem quer trabalhar no mercado da saúde. E o mercado da saúde é o mercado que mais vai dar retorno financeiro nos próximos anos. Para quem souber se posicionar, para quem souber divulgar sua consulta, tá? E aí, gente, ó, Laísa, automático, a maioria dos TDAH tem dificuldade para procurar um diagnóstico, são resistentes a ir no médico quando o diagnóstico é tardio. Isso, existe também diagnóstico tardio de TDAH mesmo, mas existe muito falso positivo por aí, até mesmo nos já diagnosticados. Por quê? A gente já vai chegar mais profundo nisso, tá? Mas porque as pessoas não estão se comprometendo com a base. Esses tempos eu estava dando aula lá em Vitória, no Espírito Santo, e eu estava dando aula dentro do conselho regional deles. Gente, olha que cruel. O Conselho Regional do Espírito Santo fica num prédio que, se você vai lá na sala de cursos e palestras, dá para ver o mar. É bem, bem difícil de lidar para quem, assim, né, ama praia e fica distante dela a maioria da parte da sua vida. E aí dava para ver aquele marzão lá, assim. E eu falei assim, "Ô, gente, vocês têm noção de que se todas as pessoas do mundo acordassem assim, ó, plim, acordei e lembrei que eu tenho que fazer certo a minha parte. O que que é a minha parte? Ah, eu tenho que comer comida de verdade. Bolacha não é comida de verdade, biscoito não é comida de verdade, miojo não é macarrão, e nananã, e nananã. Lembrar que tem que comer comida de verdade. Que tem que sim fazer exercício até quando você faz ele mal feito, ou cansada, ou com dor, porque é nesse momento que você mais precisa. E lembrar que o sono é sagrado e que a gente não pode simplesmente rolar o Instagram ou assistir série até dormir, né? Se o mundo acordasse com essas três coisas instaladas no seu HD, a gente não precisava mais desse tipo de aula. É muito louco. É muito doido. Existe um mercado inteiro em volta de uma falta de comprometimento com a própria saúde. E vocês vão ser
os atores principais desse mercado, porque vocês são profissionais da saúde que estão dispostos a lidar com a saúde antes mesmo do adoecimento ou até mesmo para construir saúde enquanto se trata uma doença. Parece estranho, né, falar isso, mas é que tratar doença não é construir saúde. Tratar doença é cuidar do prognóstico daquela situação. E tem muita gente que trata uma doença enquanto não constrói saúde. E isso é muito interessante. E aí vamos além. A pressão do dia a dia, né, que a gente sofre, meta para bater, poxa, mas o teu primo já tem carro novo, casa e família, poxa, mas veja bem, você já tem 35 anos e ainda está aí ganhando R$ 2.000, R$ 3.000. Eu achei que você ia estar melhor na tua vida. Quem sabe então você não faz um concurso? Daí, de repente, aquela pessoa ela está frustrada, ela está sendo cobrada pela sociedade e por ela mesma, se sentindo, se sentindo insuficiente. E automaticamente, o que que ela começa a fazer? Se posicionar como quem vai dominar o mundo de um dia para o outro. E aí ela se mete num concurso, paga um mestrado, tenta assumir 2 trabalhos, começa a fazer plantão. Gente, eu tenho amigos farmacêuticos extremamente inteligentes, que eu já falei para eles 500 vezes da área clínica, mas eles preferem, por exemplo, fazer um plantão de final de semana em drogaria. Eu acho o cúmulo para ganhar quinhentão. Em quantas horas de trabalho? 8? Gente, R$ 500 é o preço de uma consulta bem feita farmacêutica. Uma consulta, tá? E eu tô trazendo aqui para vocês o embasamento de entender que saúde cognitiva nootrópico e hábitos é um nicho. Então, essa aula, ela extrapola o conhecimento básico da fisiologia, do TDAH, do sei lá o que. A gente já vai entrar nisso aí. Mas eu preciso que vocês entendam como utilizar isso aqui, tá? Então, olha lá, eu preciso de ajuda porque eu estou estudando para um concurso, para um mestrado, eu preciso de uma promoção no meu trabalho, e a pessoa quer o quê? Tomar uma cápsula, né? E simplesmente se matar de estudar sem dormir, fazendo jornada tripla, ainda às vezes, muitas vezes, né, gente? Sendo mãe, sendo pai, sendo pessoa, né? E algumas dessas frases estão aí, do teu lado, às vezes dentro da sua própria cabeça, tá? Então, gente, eu vejo tudo isso como uma oportunidade, certo? E aqui a meu lado, vamos dizer assim, onde eu consigo mesclar a crueldade do mundo capitalista, porque a gente precisa dançar nesse mundo capitalista, tá? Porque é ele que tem aqui, a gente não tem como fugir disso. Então, a crueldade de ver tudo como negócios com vender o melhor negócio do mundo, vender saúde. Por que não? Não é? Tem gente vendendo coisa bem pior do que a gente, não tem? E o pessoal tá comprando. Inclusive, domingo eu estava aqui numa feirinha em São Paulo e nessa feirinha tinha uma menina vendendo óleos essenciais. Eu adoro óleos essenciais. Eu acho eles assim, além de terem sim um, um benefício muito mais complexo do que a Anvisa prega por aí, porque eu não sei se vocês sabem, mas os óleos essenciais na Anvisa, eles são classificados como cosméticos. Chocado, né? Então, tem um super benefício para o corpo, né? Ele vai em contato com o bulbo olfativo e ali ele entra com o sistema límbico, trabalho das emoções, entre várias outras questões, também tem todas as aplicabilidades dele na pele, etc. E ali naquela feirinha, aquela moça vendendo os óleos essenciais de qualidade, assim, eu adorei o atendimento dela, estava super bonito. Passou uma mulher e falou assim: Ah, isso é muito caro. Só que a mesma mulher que disse isso é muito caro, sabe o que que ela tinha na mão dela? Um cigarro. E isso, gente, me chama muita atenção. O que que faz uma pessoa achar que o cigarro não é caro, tá? E aí, gente, eu alerto para vocês. Comecem a perceber.
Olhem para o celular das pessoas, olhem para o tênis das pessoas, olhem para o que elas bebem, a cerveja mais cara, o cigarro mais caro, o sei lá o que. Um cigarro deve estar custando por uma média de 7 a 15 reais uma carteira de cigarro. Sem contar os eletrônicos, que estão mais na moda ainda e que são mais caros ainda, né? E aí ela não viu o valor em um frasco de óleos essenciais, que custava ali em torno de 40 reais, mas ela vê valor em comprar toda semana, ou sei lá, de quantos em quantos dias, aquela carteira de cigarro. Quantos óleos essenciais ela poderia ter se ela não estivesse, né, em um mês fumando? E aí eu até acho bem interessante a gente pensar nisso, porque quando eu falo assim oportunidade, a primeira coisa que passa na cabeça dos farmas é eu não vou conseguir. A primeira coisa que passa na cabeça dos farmas é ninguém vai pagar por isso. Eu tenho que fazer indicação, eu não consigo fazer consulta farmacêutica, por exemplo. E aqui, gente, o clube de prescrição, ele apoia a consulta. Ele apoia que vocês ganhem pela consulta, tá? Escreve aí para mim nos comentários se está fazendo sentido esse inicial da aula para vocês. Se isso aqui é válido para a vida de vocês, para eu ter uma noção, tá? Põe um negocinho aí só para eu entender se isso está batendo aí com vocês. Gabriel falou que sim, legal. Gente, bora, interage aí. Interage aí para eu entender o que vocês estão sentindo. Só o Gabriel, a Cássia também, Patrícia também, legal. Gente, ótimo. Preciso dessa interação, porque às vezes o professor, em épocas de mundo online, a gente se sente um doido aqui. Vocês têm noção do que é ficar numa tela com 31 pessoas falando sozinhas? Vocês têm noção de que esquisito que é isso? Então, por favor, isso. Gra também falou que sim, a Gi falou que sim. Maravilha, gente. Bruna, sim, desculpa não abrir a câmera, eu tô dirigindo. Isso aí, Bruna, se concentra, tá bom? Então, gente, oportunidade. Não olhem para o problema, olhem para a oportunidade, tá? Antes, vamos fazer umas reflexõezinhas aqui meio importantes, que eu considero que faça sentido, até para quem é farmacêutico, como aqui a maioria, lembrando que o farmacêutico ele não faz diagnóstico, né? Nem mesmo o farmacêutico com qualquer pós-graduação, tá bom? Porque a gente precisa sempre seguir o que está na legislação. Se a gente for seguir ao pé da letra o que está na legislação, uma coisa a gente vai lembrar. A primeira, se eu faço uma entrevista no balcão e emito uma receita, eu estou irregular. Se eu faço uma entrevista no consultório e emito uma receita, opa, tô dentro da lei, tá? Então, indicação é uma coisa muito simples, não tem entrevista e não se emite receita. Essas reflexões eu preciso que vocês estejam sempre atentos, tá, gente? Porque, por enquanto, a gente não tem tanta fiscalização, mas um ou outro aluno meu de mentoria já foi fiscalizado. A Amandinha tá aqui, ó, a Amandinha é aluna de mentoria, né? Tá fazendo suplementos gratuitos do universo, igual eu. Ontem eu também puxei minha mesa lá fora no quintal, falei, gente, pelo amor de Deus, se eu não for até o sol não vai entrar aqui na minha torre, né? Na torre eu falo que aqui esse escritório ele fica no andar de cima da minha casa. Eu falo que é a Torre da Bruxa, tá? Então, essas reflexões são muito importantes para a gente, quanto farmacêutico. E puxando ainda o estado reflexivo, eu quero que vocês pensem nessa palavra como uma palavra de suma importância para o momento. Cybercondria. Cybercondria ou hipocondria de transtornos é o que os usuários da internet passam quando conhecem nas redes sociais um novo diagnóstico, uma nova suposta, suposta resposta ao que está acontecendo no organismo deles, ou até mesmo quando eles descobrem novas substâncias que do nada eles simplesmente querem sair usando como se fosse resolver tudo, tá? Então, cybercondria é o que o farma precisa começar a combater. E aí, gente, cabe vocês a fazer
vídeo no Instagram, falar sobre isso nas festas que vocês forem, falar sobre isso nos lugares, nas esquinas, em todos os cantos, combater. Sabe igual a gente combate? Sabe, mulherada, aqui a gente tá a maioria entre mulheres, né? Mas tem ali alguns meninos, tem o Pedro, tem o Dilan, tem o Sérgio aqui. Mas assim, a mulherada tem hábito de combater ativamente as frases mais machistas que os homens trazem, né? Então, quando a gente combate esse tipo de coisa verbalmente, eu quero que vocês passem a combater verbalmente quando vocês olham cybercondria por aí. A pessoa fala assim, ah, porque eu tenho TDAH. Você já devolve para ela assim, ó, tá diagnosticado? Tá diagnosticado? Não, então para de dizer que você tem, porque isso é uma doença. Isso é um transtorno. Você quer carregar isso na tua mochila? Tá? Então, gente, ou quando a pessoa traz assim, ah, porque eu sou pré-diabética, com um belo de um bolo de chocolate, assim, ó, comendo ele. Você fala, minha filha, você quer viver de diagnóstico? Eu quero viver de saúde. Tá? E aí, gente, é claro que vai ter momentos que vão existir diagnósticos, que vão existir necessidades maiores. E sim, pode ser que as pessoas tenham sim uma doença de base, né? Mas ela não precisa levantar aquilo como sendo a bandeira dela, do quem sou, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo para pouquíssimas pessoas, falo para os meus alunos, às vezes quando eu estou um pouquinho mais necessitada de me recolher, eu tenho hipo, tá? Hipotireoidite, e é de Hashimoto, então é uma autoimune. Mas, gente, eu controlo tanto para que ela não apareça, de vez em quando eu me perco. A última vez que eu tive Covid, eu acabei me perdendo um pouco. Tive uma crise mais severa. Meu TSH subiu pra caramba, foi a 68, fiquei mal. Mas a gente se regula, todo mundo que tem mesmo alguma coisa, o plano é se autorregular, é se cuidar, é fazer o que tem que ser feito. Ah, então não é para comer carboidrato agora? Ou é para comer só carboidrato complexo? Ou é para reduzir pelo menos o glúten? É para reduzir pelo menos essa lactose? É para fazer o exercício físico? Tudo isso. Agora, a cibercondria, ela não prega que a pessoa vai ter que fazer alguma coisa. Ela dá um título, ela dá uma liberação para você ser doente. A cibercondria, ela é um grande problema que muitas vezes a gente não está lidando com a seriedade necessária. E o farmacêutico apoiando, claro, a luta contra a automedicação, a luta contra a autossuplementação, que também é um risco, tá? Precisa se atentar a isso aqui, certo? Fazia muito isso, de levantar a bandeira de diagnóstico sem ter diagnóstico de TDAH antes de fazer a mentoria. A Fran e essas mudanças de posicionamento me ajudou demais. Gratidão, Fran. Muito bom, obrigada, Amanda, pela sua partilha. É isso, gente. Olha essa criança. Tem cara de sapeca, não tem? Eu já pus até o nome, assim, tipo, Gabriel. Deve chamar Gabriel isso aqui. Porque, sei lá, eu tenho um primo que eu lembro da minha tia que tá, né? Todo mundo tem o nome de uma criança que para você é aquele nome de criança bagunceira. E aqui, gente, eu te trago, no caso específico do TDAH, tá? A situação é mais grave. Como não é um diagnóstico do tipo tudo ou nada, né? Não tem uma coisa assim, faz o exame, pronto, deu positivo, você tem TDAH. Não, não existe isso, né? Como uma hepatite, né? O próprio site aqui trouxe comparações bem pesadas, né? Um HIV, um câncer. Ou seja, não é você tem ou não tem, é mais algo que todos nós temos em um certo grau. Como no caso de uma diabetes, ou uma hipertensão, ou um glaucoma, onde o diagnóstico só é dado quando você tem demais, quando está disfuncional. Qualquer pessoa que veja um vídeo sobre TDAH na internet vai se reconhecer invariavelmente em algum grau. Qualquer pessoa que veja um vídeo de TDAH vai se reconhecer em algum grau, porque somos todos humanos numa vida insana, multifuncional, onde você não para no seu momento de zen para simplesmente, ai, agora eu vou por 8 horas ser farmacêutica, depois eu vou ser mãe. Não, gente, a gente é tudo ao mesmo tempo, a gente é uma loucura ambulante.
Por isso que em alguns minutos a gente precisa parar o que tá fazendo, tudo, respirar, tudo que tá fazendo e tomar um chá, tudo que tá fazendo e tomar um sol. A gente precisa cuidar da gente e não falar que a gente tem TDAH, tá? Um artigo publicado no Jornal Canadense de Psiquiatria, numa revista científica especializada, avaliou 100 vídeos dos mais populares do TikTok. Então, rastreou quais são os melhores vídeos, os 100 melhores vídeos mais curtidos, mais bombados do TikTok, tá? Os vídeos falavam sobre o diagnóstico, sobre a experiência pessoal de quem tinha TDAH ou foi diagnosticado e ainda sobre como lidar com o transtorno. Os vídeos analisados se classificaram em 3 grupos: úteis, 2, experiência pessoal, 3, vídeos com conteúdo incorreto. Nesse último caso, os vídeos continham informações que não tinham fundamento científico ou, então, continham generalizações também sem fundamento, mesmo que fosse sobre experiências pessoais, tá? O resultado dos 100 vídeos, 52% foram classificados como tendo conteúdo incorreto. 52 dos vídeos que circulam onde? No TikTok, que estão na mão de quem? De todo mundo, principalmente das crianças. Principalmente, eu não sei vocês, mas eu ainda não me identifiquei com a plataforma TikTok, eu não dou conta daquilo lá. Eu adoro Instagram, adoro. TikTok ainda não consegui brincar de usar. Mas eu sei que tem muita gente que usa, muita gente viciada naquilo lá, tá? Então, desatenção, inquietude, procrastinação, deixar tudo para a última hora, dificuldade para se organizar, coisas desse tipo, podem ser devido a uma série de problemas e também podem ser observados em indivíduos normais, certo? Olha isso aqui, gente, que eu acho triste. Escola com criança cheia de energia, cheia de potencial criativo, enfiar um atrás do outro, olhando para a nuca do colega, é claro que vai dar vontade de fazer bagunça, de conversar. Com o professor, aquele professor dinossaurico lá na frente, que não sabe chamar a atenção. É claro que as crianças não suportam mais isso aqui em época de TikTok, onde tudo é muito mais legal do que uma aula. Aliás, tem YouTubers que são professores muito mais animados e modernos do que os professores da escola, ensinam matemática no piscar de olhos, brincando, fazendo piada. Tem um professor de português que tudo ele transforma em música. Eu dou muita risada com os vídeos dele. Então, gente, como é que eu vou dizer que essa criança aqui é o problema, ao invés de dizer que o adulto que está lá na frente? Ó, a Gisele falou que a filha dela estuda no YouTube. Isso é muito novo para nós, meros mortais, que passamos dos 30 anos. Isso é muito novo para gente. Isso é desesperador, tá? Eu já me considero extremamente moderna por ter saído da CLT e ter ido trabalhar no Instagram como blogueira, né? Hoje eu consigo falar blogueira magistral, qualquer coisa. Antes, quando me falavam isso, me dava desespero. Eu falava, não sou blogueira, sou professora, né? Então, gente, nem tudo que parece com TDAH é TDAH. Esse é o ponto. Antes de se autodiagnosticar, ou pior ainda, entrar num curso. Eu vi um curso na internet, um curso de TDAH. Falei, gente, mas que curso é esse? Que diacho é esse? Sabe? Era um curso de alta produtividade para pessoas com TDAH. E estava escrito lá, não precisa ter diagnóstico. Eu ficava, meu Deus, que isso? Tá? E a pessoa que estava dando esse curso era um psicólogo, uma loucura. Ele estava simplesmente outorgo-lhe o grau de TDAH a partir de agora, né? Por mais que ele estava ensinando boas técnicas, por que não ensinar boas técnicas de se organizar, de estudar, sem ficar patologizando as pessoas? Essa é outra palavra que eu adoro. Junto com cybercondria, escreve do lado, patologizar. O que é isso? É o hábito que o ser humano tem de enfiar todo mundo como doente. Não, isso aí é tal coisa. Não, isso aí é autismo. Não, isso aí é. Gente, é claro que existe TDAH, é claro que existe autismo, é claro que existe milhões de doenças. Mas também existe um ser humano com hábitos disfuncionais. E disso parece que ninguém está afim de falar.
disso parece que pelo menos nós que estamos nos consultórios temos, ai, a gente não vai entrar nesse mérito, vamos medicar, vamos passar suplemento, tá? Então, a gente precisa vestir não só no nosso cartão de visitas o nome integrativo, mas no nosso jaleco do dia a dia, certo, gente? Então, que tal abordar esse novo problema? Esse problema, né, quem sabe, um diagnóstico necessário, com uma belíssima recomendação. Então, todos os meus alunos farmas, eu recomendo que se vocês têm um paciente não diagnosticado, que se autodiagnosticou e que enfiou o problema na mochila, vocês falem para ele consultar um especialista. E o especialista, tá, gente? Porque também tem muito especialista que está surfando na onda do diagnóstico por aí, tá? Explicar para o paciente que existem várias vertentes na saúde. Explicar que sim, a saúde é um comércio, mas que a gente precisa buscar profissionais éticos, tá? Então, gente, nicho da cognição. Talvez alguém aqui saia apaixonado por esse nicho hoje. Talvez alguém aqui dessa sala, do nosso clube da prescrição, saia falando, cara, talvez esse aí seja meu nicho. Acho que eu vou mergulhar nisso aí, tem um grande potencial. E eu te digo, aqui vai ter criança, vai ter idoso, vai ter adulto, vai ter concurseiro, vai ter gente cansada, vai ter paciente que sim tem diagnóstico mesmo de burnout, mas que precisa tratar cognição, precisa voltar, tá? Precisa se reestabelecer. E aí, aqui, a gente vai cuidar e ser cuidado por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente é esse paciente aqui, que está vivendo descompensado, tá? Cognição. Cognição não é uma coisa, ela é um conjunto de processos mentais. Então, tudo que é do nosso cabeção, tá? Eu gosto de falar cabeção, gosto de falar, falo assim, nossa, tô meio balão hoje. Vocês já escutaram essa expressão? É quando você tá meio assim, meio aérea, tô meio balão hoje. Não? Então, assim, ó, a pessoa tomou um monte de cafeína, ela fica meio balão naquele dia. A pessoa dorme mal, ela tá balão. Entendeu? É uma maneira carinhosa e lúdica de trazer para a pessoa. Sabe aquele dia que você não tá atinando direito? Meu Deus, tudo passa na cabeça e parece que não fica. Isso não é TDAH. Isso aí é um conjunto que chegou até aí. Às vezes um pico de estresse, às vezes umas noites mal dormidas, às vezes um filho de 2 anos, de meses, sei lá, né? Fica balando. Certo, gente? Então, os conjuntos de processos mentais envolvidos na aquisição, armazenamento, manipulação e recuperação de informações, ou seja, memória também entra aqui na cognição, tá? Esses processos incluem percepção, atenção, memória, linguagem, raciocínio, resolução de problemas, tomada de decisão e pensamentos. Reparem, se você não estiver conseguindo decidir se você vai almoçar frango ou carne, você tá mal. É sério, não é mentira. Você não tá conseguindo se escutar. Ai, Fran, mas eu sempre fui assim. Então, corre pra terapia. Vamos entender, vamos se escutar, vamos se perguntar, vamos dormir mais, vamos melhorar a qualidade de alimentação, tá bom? Então, gente, estar em dúvida toda hora não deve ser normalizado. Ai, mas eu sou de. Como é que é o signo lá que o povo fala? Libra? Que é dúvida? Mas eu sou de Libra. Gente, para de se patologizar, entendeu? Eu tenho uma paciente que ela fala, mas é porque eu sou geminiana. Eu falo, não, minha filha, é porque você é cansada. É que você é cansada mesmo. Entendeu? Muito antes de ser geminiana, você é cansada. Então, ela fala: Nossa, Fran, não é que depois que eu melhorei a minha D3, eu tomo decisão mais fácil mesmo? Lembra daquele cara do meme que fazia assim? É isso, ó. Entendeu? E ela falando assim: É porque eu sou geminiana. Não, cara, você tem D3 de 20, meu. Você não tem nada a ver com o teu signo. Isso aí tem a ver com o fato de que, né? Você tá capenga, xoxa anêmica. Então, gente, neuroplasticidade. A aprendizagem, ela está, sim, diretamente associada ao fenômeno denominado neuroplasticidade.
capacidade que o cérebro humano tem de fazer e desfazer ligações entre os neurônios. Isso aqui é verdadeiro, é ligação mesmo, é físico, tá? É sinapse. Como consequência das interações constantes do ambiente externo com o corpo. Então, quando eu falo assim, que você consome, o que você consome e o que você consome, lembra aqueles três macaquinhos ou os três budinhas, né? O que você consome, o que você consome e o que você consome impacta. Tudo isso vai impactar na tua neuroplasticidade, na tua cognição. Então, sim, uma baixa de magnésio vai impactar. Sim, um hábito de só ver e escutar coisas violentas, ser como é que chama quando você assiste? O espectador é, mais assíduo da CNN vai impactar na tua vida, né? Eu tinha um chefe, dono de uma farmácia de manipulação que eu trabalhei, que ele amava tudo que era a CNN, era só tragédia. Ele seguia aquilo lá, assim, ele adorava, falava, meu Deus, que vida estressante, né? E o cabelo branco, né, gente? Sim, é um sinal bem grande de estresse. Para quem já estudou aí a fisiologia do cabelo, sabe que o cabelo branco é estresse muitas vezes. A Mandinha mostrando o cabelo branco. Mandinha, você descolore, Mandinha. Você não é cabelo branco puro, não. Tá lindo, assim, inclusive. E aqui, gente, tenho um quadro com três cenários bem importantes, tá? De educação. No cenário um, o professor chega, bom dia, classe, com essa cara aqui, né? Hoje a gente vai continuar estudando. Nananã, 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 nananã. Pô, enquanto isso, a turma tá pegando fogo, a turma não tá nem aí. No segundo cenário, o professor chega e ele fala: bom dia, classe! Hoje a gente vai estudar uma coisa muito importante para sua sobrevivência. Uau, já chamou a atenção. Ó, que diferente. Sobrevivência? Pô, isso aí me interessa. Quero saber. E aí, professor, o que que a gente vai estudar? Já trouxe na palavra a dinâmica. E o terceiro cenário, que é o cenário que os TikTokers adotaram, é: bom dia, classe! Enquanto isso, ele tem um balão, por exemplo, uma bexiga na mão, né? Tem alguns estados chamam de bexiga, outros estados chamam de balão, aquela bola de aniversário, né? Hoje a gente vai estudar sobre isso e passa a mão. A gente vai ver sobre uma membrana e blá blá blá, e jogo de luz, e bexiga, estoura aquela bexiga, assusta todo mundo. Isso é o que a filhinha da Gisele gosta. E não significa que a filhinha da Gisele, ela tem menor capacidade ou maior capacidade cognitiva, que ela é um gênio ou que ela é uma tragédia dentro da sala de aula. Não, significa que ela é uma criança e que ela gosta do show. Nós adultos gostamos. Vai lá no Circo de Solé, vai me dizer se você não gosta de circo. Entendeu? Aquilo lá é a magia acontecendo na tua frente. A gente é assim. Por que que a gente tirou isso para educar? Por que que a gente enfiou um aluno atrás do outro? Por que que a gente está numa era que todo mundo está precisando tomar medicamento para ficar quietinho e se comportar? O que é essa palavra, né? Vocês já olharam para essa palavra? Essa palavra é a palavra que mata o empreendedorismo. Comportar, é caber dentro. Eu quero transbordar, não quero me comportar. Quero transbordar a minha criatividade. As escolas não têm espaço para esse tipo de aluno. O YouTube tem, tá? Cognição, afeto e desenvolvimento humano. É claro, gente, que o afeto ele faz parte disso. Imagina se a filhinha da Gisele tivesse encontrado os canais legais lá do YouTube para estudar e a Gisele ficasse muito brava todas as vezes que visse ela fazendo isso. Desincentivasse. Isso aí é coisa de preguiçoso, isso aí não vai te levar a nada. Vocês entendem? O afeto, ele impacta diretamente no desenvolvimento. E um lembrete: os medicamentos, gente, de TDAH são de prescrição médica, porque eles não se enquadram na lista de MIPS, certo? E por que que eu trago isso aqui? Porque tem muita gente que compra clandestinamente. E tem muito colega farmacêutico. Ai, meu Deus, por que que eu tenho que falar esse tipo de coisa? Eu não queria ter que dizer. Tem muito colega farmacêutico que facilita essas compras clandestinas. Socorro, cara.
Pô, me dá tristeza em falar que essa pessoa é tão farmacêutica quanto eu, sabia? Não gosto, me dá raiva. E aqui tá, né, gente? Então, o metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, aí a gente tem a lisdexanfetamina, que é o Venvance, e a gente tem a atomoxetina, que é o Atenta, certo? Ritalina, Concerta, Venvance e Atenta são substâncias um pouco diferentes, né? As duas primeiras, elas são estimulantes do sistema nervoso central e trazem dopamina, tá? Dopamina, gente, a gente precisa, inclusive, muitas vezes, quem tá muito confuso aí e não tem nenhum diagnóstico, você fazer um detox de dopamina antes de fazer o diagnóstico. E o detox de dopamina envolve reduzir muito, ou talvez até pausar a cafeína, envolve deixar de assistir séries malucas, jogar videogame, fazer coisas insanas, que é o que as pessoas fazem para consumir rapidamente a dopamina. Lanche, né? E aqui a Atenta, ela trabalha em outra via, ela trabalha na noradrenalina. Manejos clínicos que eu sugiro para vocês: ajuste da bioquímica básica do paciente de vocês, estudarem biohack, prescrição de nootrópicos, entender sobre a prescrição dos nootrópicos, qual o momento dele. E os nootrópicos, né, gente, significa mente, tropo, algo que pode ser em direção à mente, né, tropia pela mente. E aí, basicamente, eles são mensageiros químicos, transportadores de estímulos, equilibrando os sinais entre neurônios, entre células nervosas, entre as outras células do corpo. E após a liberação de neurotransmissores, que vai atravessar lá a fenda sináptica, vai fazer, então, uma função estimulando ou inibindo algum neurônio receptor, tá? O foco maior de atuação aqui está entre os transmissores ligados à concentração, cognição e memória, como acetilcolina, dopamina. Lembrando, a acetilcolina está envolvida no processo de formação de novas memórias e concentração, assim como o aumento do metabolismo cerebral. Então, uma suplementação de acetilcolina, ela é muito mais válida, tá, pessoal, do que muitas vezes tomar uma fórmula maluca daquela Hello Brain ou qualquer outro produto realmente cheio de efeitos colaterais, como um medicamento. Então, às vezes é falta de acetilcolina, como às vezes é falta de vitamina D3 e ferro, né? A dopamina, que é mais conhecida pela sua participação no ciclo da recompensa, né, gente? A gente libera dopamina por diversas maneiras, em diversas situações, e estimula o nosso cérebro a completar tarefas, a continuar aquela tarefa. Ela atua no controle e nos movimentos, no aprendizado, na cognição e na memória. Então, a gente precisa cuidar dessa liberação de dopamina. E a noradrenalina, praticamente uma gangorra oposta, ela regula as atividades como o sono e as emoções, causando sensação de bem-estar. Também relaciona-se com o processo cognitivo de aprendizagem, criatividade e memória. Quais são os tipos, então, de nootrópicos que eu recomendo que vocês estudem? Os naturais, por exemplo, o persina A, cogumelos, tá? Os suplementares, como, por exemplo, DHA, basicamente, né, gente, o ômega 3, creatina, fosfatidilcerina, PQQ, coenzima Q10. Os adaptógenos, como ginkgo biloba, rhodiola rósea, ashwagandha, tá? Lembrando que ginkgo biloba tá na lista dos fitoterápicos que somente médicos podem prescrever, certo? Mas está muito acessível, tem muita gente que consegue acesso a essa substância das mais diversas maneiras. Então fica aí a teu critério. A ashwagandha já voltou para prescrição farmacêutica, tá liberado, tá? E existe uma gama de farmácias que ainda não aceitam, mas se vocês precisarem de embasamento, recomendo que vocês busquem ou olhar, por exemplo, a página da doutora, que é uma advogada, por ser doutora, Cláudia Mano, que ela traz todos os insights de proibidos e desproibidos liberados na página dela, tá? Cláudia Mano, sigam ela, maravilhosa para dar essas dicas aí para vocês, de uma maneira mais simples. Toda vez que sai um BOzão lá, um bafafá de Anvisa, ela posta explicando. Sintéticos, como Noopept, piracetam, anfetaminas, são aí os que a gente mais tem que tomar atenção na hora de prescrever ou não.
E essa frase, gente, para quem está aqui nessa aula, recomendo que vocês façam agora um storyzinho, marca Purifarma e me marca, né? O arroba eu prescrevo manipulados e o grupo Purifarma, para a gente mostrar para as pessoas que seguem vocês que vocês estão aqui nessa hora da manhã estudando, tá? Tá escrito assim, ó, a mente é um fogo a ser aceso, não um vaso a se preencher. Essa frase ela é muito reflexiva, você pode ficar horas pensando nisso aqui. Então, como que eu acendo esse fogo? Quais são o que eu preciso pôr lá para acender esse fogo, né? O que precisa ter de micronutriente? O que precisa ter de hábitos, né? E não preencher. O que seria o preencher? Ah, toma esse Venvance aqui que tá tudo certo, certo? Toma essa Ritalina aqui que vai dar boa. Então, é uma frase que vocês podem refletir bastante, tá? Nela. Pessoal, acho que tem. Aqui na minha tela, tá aparecendo que tem 3 pessoas tentando entrar. Depois dá uma olhadinha sobre aceitar elas. Tá aparecendo 3 pessoas aguardam na sala de espera. Dá uma olhadinha. E agora vamos para as fórmulas. Fórmulas, tá, gente? É uma potência de vocês terem mais manejo quando você tá com o paciente disponível para você. Mas ela não é a única solução, visto que a gente trouxe tanta questão de hábitos, tá? O que eu quero trazer? Eu trouxe aqui uma fórmula que combina cafeína, L-teanina e bitartarato de colina com coenzima Q10, para proporcionar o quê, gente? Energia mental, física, para equilibrar, tá? Esse corpo. A cafeína ela é estimulante do sistema nervoso central, aumenta o estado de alerta e foco. Nem tanto. A gente precisa entender que cada organismo lida de uma maneira com a cafeína. Alguns pacientes com TI lenta, alguns pacientes com TI rápida vão precisar remover essa cafeína aqui, tá? Então, pergunta, né? O paciente adulto, ele geralmente sabe como que o organismo dele trabalha com cafeína. Se deixa ele mais ansioso, se deixa ele mais focado, se ele precisa, se ele não precisa, né? Então, o paciente adulto já é capaz de te trazer isso no próprio ato da consulta, não vai precisar exatamente fazer uma solicitação de um exame genético para saber a fonte do paciente, mas entender e respeitar os limites de cada um, tá? Se o paciente falar, não, eu não me dou bem com a cafeína, por favor, remova essa cafeína daí em critério de urgência, certo? Alguns outros pacientes que estão tentando reduzir o café para poder aumentar outros bons hábitos, como tomar água, que tem gente que nem água não toma no dia, né? E pacientes que estão. Que eu consegui aceitar uma que apareceu. E pacientes que sentem benefícios com doses pequenas de cafeína, ou até não gostam de tomar o café, mas sentem benefícios com dose de cafeína, você pode colocar aqui, tá? E no caso, gente, se você tiver dúvida, manipula separada a cafeína, porque daí fica fácil do paciente não tomar ou tomar, tá? Lembrando que a L-teanina, ela não dá sono, mas ela é ansiolítica. Ela reduz o estado de ansiedade. Ela é um aminoácido, não tem contraindicações e tem um efeito sensacional. Fran, eu posso manipular só a L-teanina para a pessoa tomar 1, 2, 3, 4 vezes ao dia? Pode. É um super aliado na ansiedade. E às vezes a ansiedade é o fio da meada de tudo e mais um pouco do que a gente trouxe nessa aula, tá? O bitartarato de colina, por mais que o paciente tenha alimentação com fonte de colina, pode ser super eficaz a suplementação, certo, gente? Lembrando, fonte de colina e ovos, né? E coenzima Q10 aqui, gente, ó, meu xodozinho, tá? Coenzima Q10 acho sensacional para questão cognitiva. A Gi pergunta se pode pôr um magnésio junto, certo? Pode, Gi. Eu vou trazer algumas fórmulas com opção de magnésio, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei o magnésio treonato. Ele poderia estar naquela outra fórmula? Sim. Ele pode ser outra combinação? Sim. Eu trouxe aqui a fosfatidilcerina 50, a metilcobalamina a 1000 e o magnésio treonato a 500, tá? Fran, outros magnésios também vão ser benéficos para a questão cognitiva? Com certeza. Qual que é a diferença do magnésio treonato para outros magnésios? O treonato atravessa a barreira hematocefálica, acaba sendo um pouco mais específico para a questão cognitiva. Mas, gente,
Se o paciente não tiver, né, dinheiro suficiente para investir no magnésio treonato, pode ser um magnésio quelato? Claro que pode, não tem problema, tá bom? Aqui, gente, eu pensei na metilcobalamina, né, que é a forma ativa da vitamina B12. Tem pacientes que, inclusive, na dieta rica em carne, não absorvem a B12 da maneira que deveriam. Então, se você tem um exame do teu paciente com uma B12 de 200, 300, 400, sobe, gente. Sobe para 900, sobe para 800, tá? E aí não se desespera quando estiver suplementando, se ela passar um pouco lá de 1.000, 1.200, não entra em pânico, porque é da suplementação, tá, gente? Então tem gente que pensa, meu Deus, mas é que tem câncer, que tem B12 alta. Calma, gente, você está suplementando, é mais do que normal. Se precisar, baixa a dose, se precisar, dar uma pausa de um mês. E sempre combatendo não, correlacionando, sempre correlacionando com a clínica do paciente, como que você está se sentindo? Não, estou me sentindo ótimo, não quero largar isso aqui. Lembrando que alguns pacientes, ao suplementar B12, podem ter um colateral de acne. Esse colateral chatinho a gente pode contornar com a suplementação de zinco, certo? E às vezes de vitamina A. Fórmula de vitalidade, desempenho físico e mental. Gente, rodiola, minha melhor amiga. Amo de paixão. Meu Deus, como eu gosto. Nossa, sabe? Paciente que se estressa por tudo, paciente que já acorda irritado, paciente que não tem tolerância emocional, baixa tolerância emocional, explosivo, rodiola rosa, tá? De manhã, tá, gente? Aqui eu coloquei junto com magnésio, coloquei com a coenzima Q10. Ai, Fran, o meu paciente específico, ele sente sono com magnésio. Tira o magnésio daí, mantém a fórmula pela manhã, joga o magnésio pra noite. Maneja, gente. Esperteza, tá? Vocês podem tudo de manejo dentro dessas fórmulas. Tudo, 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 tudo. Você só precisa ouvir o paciente e fazer. Então, se o paciente falou, eu sinto sono com, pronto, põe pra noite. Eu adorei tomar, dali, põe tomar, tá bom? Tá sendo ótimo pra mim, não tô me importando com essa acne, mas vamos aos poucos corrigir essa acne da B12. Pronto, tá tudo certo, tá bom? Fórmula anti-estresse e relaxamento, tá? L-teanina vai estar em todas as minhas fórmulas anti-estresse. Magnésio também, adoro, porque além da questão sináptica e cognitiva, ele é relaxante. E também, né, gente, lembrando, uma pessoa enfesada, uma pessoa que não consegue defecar, ela é uma pessoa muito mais estressada. E aqui a gente tem o magnésio também como sendo um aliado na constipação intestinal, porque ele puxa água pro intestino, né? Então ele é bem higroscópico. Claro que se a pessoa tiver uma excelente absorção, ele vai ser menos higroscópico, mas isso aí é manejo também, tá bom? De todo jeito vai ser super benéfico. Colina, adoro, acho que faz total diferença aí na questão de suporte da função cognitiva para ajudar a regular humor, tá? Aumentar os níveis de acetilcolina da pessoa. Aqui eu fiz uma opção com o metilfolato, com a metilcobalamina, com a coenzima Q10 e com a cafeína, certo? Fran, meu paciente ele tá super acostumado com cafeína, ele toma 400 no pré-treino dele. Então, das duas, uma. Ou você tira essa daí, ou você olha o que tem no pré-treino dele, coloca a que ele tá acostumado aqui e tira o pré-treino. Porque muitas vezes o pré-treino deixa o paciente estressado. A gente precisa ler aquela composição lá, porque dependendo do que tiver, ou até mesmo inflamado, quando tem muito maltodextrina, quando tem muito, né, a taurina eu gosto, tá, gente, para alguns casos, mas alguns pré-treinos, assim, por exemplo, o paciente que se incomoda muito com parestesia, né, com as betalaminas, eu tiro bastante pré-treino, principalmente que não foi prescrito por nenhum profissional da saúde, que foi simplesmente entrei no mercadão do suplemento e comprei. Ai, o que eu tiro de pré-treino? Nossa, não tá escrito. Tá, gente? E outra, quando ele vê que o manipulado fica mais barato que esses pré-treino doido que eles compram com marcas registradas e potes pretos holográficos, ele fica muito feliz de descobrir que, na verdade, a maioria dos pré-treinos, o grande ativo mágico é a própria cafeína, né? Que é termogênica, maravilhosa e tem vários benefícios. Aqui eu trouxe para vocês um memorando de doses, tá? Rodiola, bitartarato de colina, para vocês saberem de quanto a quanto, tá, gente? Mas, claro, observação, as doses aqui são indicadas como uma referência geral, elas podem variar conforme a individualidade biológica.
de cada paciente. Eu costumo chamar isso de N igual a 1, individualidade. E é importante realizar uma avaliação clínica detalhada. E faz uma fórmula aí para mim, para cognição. Só consigo fazer sob consulta e a consulta custa tanto. Tá, gente? Vendam a consulta de vocês. Não trabalhem de graça. As pessoas não estão trabalhando de graça. Se você precisar de qualquer serviço, vão te cobrar pelo produto e pelo serviço. Pode reparar. Reparem na vida pessoal de vocês, o quanto vocês pagam para serviços. E olhem para o celularzinho, olhem para o pé, olhem lembra da pessoa do cigarro. As pessoas veem valor em gastar dinheiro com várias coisas. Por que será que elas não estão vendo valor em gastar dinheiro com a saúde, tá? Outros ativos que combinam aqui, vocês devem estudar e preencher aqui a composição, tá? Gosto de PQQ, no PEPT, com todo respeito, porque, gente, mal classificado na Anvisa, tá? É uma super substância, é uma droga forte, mas entrou na Anvisa aí como suplemento. Teacrina, upirzinab, Copa Monieri, tem muito embasamento científico, e os meus dois queridinhos aí, creatina e ômega 3. Que, gente, não sei o que prescrever, eu ainda sou muito iniciante de prescrição. Prescreve creatina e ômega 3, porque eu faço isso com magnésio, então, para 99,9% dos meus pacientes. Sério mesmo. Entendeu? Fran, mas você não é a Fran da personalização? Pois é, mas tá todo mundo inflamado, querendo mais cognição, precisando de energia e precisando dormir melhor. Todo mundo tá nessa. Então, creatina, ômega 3, magnésio tá indo de geral aqui, tá, gente? É isso, galera. Muito obrigada. Espero encontrar vocês aqui no nosso próximo Clube da Prescrição Purifarma. E coloca aqui para mim, gente, nos comentários antes de você sair, se vocês gostaram. E, por favor, dá uma sugestão do tema da próxima aula. Eu sou super aberta a temas, adoro temas, tá? Me conta se vocês gostaram. Ihu! Como conseguimos ter acesso aos slides, a Bruna colocou. Essa aula ela vai ficar no YouTube, salvo, gratuita lá para vocês que se deram bem e assistiram no ao vivo, tá bom? Adoramos, adorei, aula maravilhosa, gratidão, excelente aula. Sugestão, galera, sugestão, cadê? Sem problemas, Lilian. Bruna, muito obrigada. Telomerase, interessante. Saúde da mulher, olha, nossa, um super assunto. Ansiedade, legal. Menopausa, olha, anota aí, galera da Puri, para a gente estudar os temas que o pessoal tá pedindo pra gente. Hormônios bioidênticos, Amandinha, não é um tema meu, tá? Porque como farma eu acabo não trabalhando esse tema, mas eu tenho certeza que a Puri deve ter aí algum dos speakers que trabalha esse assunto, não é meu tema. Show, galera! Muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho, pelo momento. Marquem a Puri, me marquem nos posts que vocês fizerem, nos stories que vocês fizerem. Eu adoro repostar, reposto vários. Resistência à insulina. Esse assuntaço, hein? Assuntaço. Esse é um dos clássicos aí que tá todo mundo precisando rever. Show, galera! Bom, então eu acredito que se vocês não tiverem mais dúvidas, mais sugestões de temas para a próxima aula, a gente vai encerrando então. Fran, muito obrigada pela aula, foi incrível. E até a próxima, a gente espera vocês nas próximas aulas do Purifarma de Prescrição. Beijo, gente!